Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, a lei e a graça. O homem é salvo pela graça, um favor imerecido, mas o que o homem não entende ou não quer entender é que Cristo teve que morrer porque o salário do pecado é a morte, e como ele pecou, teria que morrer. Adão representava todo o ser humano e então, por seu pecado, condenou toda a raça humana. Mas Cristo, o segundo Adão, morreu no lugar dele e de todos nós, libertando-nos desta condenação. O que aqueles que se dizem cristãos não entendem ou não querem entender é que Cristo não morreu no lugar do ser humano para que ele usasse esta graça como uma desculpa para transgredir a lei de Deus. Tampouco não entendem ou não querem entender que a graça jamais substituirá a lei, pois ambos são instrumentos usados por Deus para levar o homem ao favor deste mesmo Deus. Não entendem que Deus não quer apenas salvar o homem do pecado, mas também de pecar. A graça, este favor imerecido, deve extrair do homem uma resposta de fé, no sentido de obedecê-lo. E é impossível obedecer a Deus transgredindo as suas leis, já que sem a lei não conseguimos discernir o que é pecado e o que não é. Paulo é enfático: eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. É a lei que me diz o que é pecado e o que não é. É exatamente por não aceitar esta lei que cada um escolhe por si mesmo o que é pecado e o que não é pecado, como se isso fosse possível ao homem determinar. Quem fuma acha que fumar não é pecado, mas entende que é pecado beber. O que bebe acha que beber não é pecado, mas entende que é pecado fumar. Não estamos salvos já automaticamente pela graça. Enquanto em Cristo, confiando nele, a salvação nos pertence. Mas isso não quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Posso ainda me perder, já que pela rejeição à lei, afundando-me em pecados, posso abandonar finalmente a Cristo e ser riscado do livro da vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tempo presente. É aos que estão e não aos que simplesmente dizem que o aceitaram um dia. Isto porque não há condenação enquanto me mantenho em Cristo. Mas o objetivo do inimigo ao tentar o cristão é fazer com que pelo pecado se separe de Cristo e de Deus. E uma vez separado, o diabo alcançou seu objetivo, como fez com Adão e Eva. Este é o objetivo do inimigo, e sem a lei, ou se aquele que se diz cristão não aceita a lei de Deus, facilita o trabalho do inimigo, já que sem a lei é impossível saber o que é pecado. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Atenção nisso, pois está escrito e é simples: o pecado é a transgressão da lei. Então, bastou ao inimigo convencer os que se dizem cristãos de que a lei não está em vigor para poder fazê-los pecar e afastá-los de Cristo, enquanto imaginam estar seguros nele. Lúcifer estava firme no céu, mas foi expulso de lá por desafiar a Deus e desobedecer suas leis, leis criadas para manter o céu em ordem. Aqueles que pensam que a graça substitui a lei, de fato não sabem no que creem, pois seguem os passos do primeiro rebelde à lei. Na realidade, é a graça que nos dá força para procurar obedecer à lei de Deus, e obedecer à lei de Deus é provar que minha fé é real, inteligente, e é reconhecer a Deus não apenas como meu Salvador em Cristo, mas também reconhecer a Ele como meu soberano e Rei. O Brasil tem leis e são considerados cidadãos brasileiros livres somente os que obedecem às leis que regem o país.
O reino da graça implantado por Cristo nesta terra tem como base de governo as leis de Deus. Quando aceito e procuro guardar estas leis, reconheço a soberania de Deus e digo aos céus que aceito as leis que demonstram que de fato sou um cidadão do reino dos céus. Dou a César o que é de César, quando respeito as leis do país e, como um bom cidadão, honro as autoridades terrenas e as leis que criaram, como, por exemplo, as leis de trânsito, as leis municipais, estaduais e federais. Dou a Deus o que é de Deus, quando respeito as leis dele e, como um cidadão da Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, honro a autoridade desse Deus e as leis que criou, todas elas tendo como base os seus 10 mandamentos. Hoje, os homens dão a César, papa, padres, pastores e outros, adoração, reverência, temor que não lhes pertence e deixam de dar a Deus o que é dele. Pense nisso e que Deus seja contigo.